Qual que é seu nome? Qual que é sua idade? O que você faz da vida? Qual que é sua profissão? Onde você mora? Em que país você mora? Em que estado você mora? Em que cidade? Em que bairro? Como é que você veio chegar nesse vídeo? Por onde você está assistindo? Em que local você está assistindo esse vídeo agora? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Ivanov, está começando mais um vídeo e hoje é o capítulo 14 de orientações e suas alterações. E essas perguntas iniciais são perguntas muito características quando a gente vai avaliar a orientação. Então, bora lá conhecer um pouco mais desse capítulo e hoje a aula vai ser dividida, a dicção já começou bem hoje. A aula vai ser dividida em três aspectos iniciais e bora lá começando com as definições básicas, certo? Bom, um ponto muito importante é que esse capítulo de orientação, ele também poderia estar junto com o próximo capítulo, que vai ser vivência de tempo e espaço. Porém, o autor disse que ele preferiu didaticamente desmembrar esses dois aspectos, tá bom? E eu vou fazer da mesma forma. Então, bora lá direto ao ponto. O que é a definição de alteração? Bom, gente, uma definição muito interessante seria a capacidade de situar-se quanto a si mesmo e quanto ao ambiente, tá? O ambiente à sua volta. E é um elemento básico da atividade mental e é fundamental para a sobrevivência do indivíduo. Então perceba esses dois aspectos. Você ter se situar-se quanto a você mesmo e quanto ao ambiente que está à sua volta. Um ponto muito importante também. A avaliação de orientação é um instrumento valioso para a verificação das perturbações de nível de consciência, percepção, atenção, memória e toda a cognição. Eu acho isso incrível como essas várias funções psíquicas, elas se juntam, elas se sobrepõem uma sobre a outra, então elas estão muito ligadas entre si. Então, quando uma é afetada, acaba afetando outra. E na primeira aula, né, falando sobre essas questões, o autor já falou, né, que como essa divisão que a gente faz, ela é uma divisão que não acontece na realidade. A gente divide orientação, percepção, memória, atenção, para a gente conseguir estudar melhor, mas que no fim está tudo muito interligado, né? Isso é muito interessante. Bom, pessoal, agora o autor também destaca, né, que as alterações na orientação também podem ser decorrentes de déficits cognitivos graves, como por exemplo as demências. A gente já vai ver nessa aula vários casos de demências para conseguir compreender melhor como a alteração afeta nisso, né? E de qualquer transtorno mental grave que desorganize de modo marcante o funcionamento mental global. Então, as alterações de orientação também podem estar muito associadas a esses transtornos mentais graves que afetam o funcionamento global. Olha que interessante. Beleza? E a gente vai trazer esse autor que em 1900 já falava sobre isso. Eu achei muito interessante como em 1900 o cara já falava sobre isso. Que os distúrbios da orientação em psicopatologia. Ele diz assim, esse psiquiatra alemão, que na base de todas as psicoses, né, lembrando que na época os termos psicanalíticos eram bem mais presentes, então todas as psicoses, sobretudo as mais agudas, haveria algum grau, mesmo que sutil, de uma perturbação na orientação. Então a perturbação na orientação como algo muito presente em casos graves, né? E aí a gente vai dividir em três dimensões da vida consciente, que é o seguinte: você vai ter a corporal, que é a somatopsíquica, você vai ter a ambiental, que é a alopsíquica, e você vai ter a referente ao próprio psiquismo e personalidade, que é a autopsíquica, beleza? E haveria um tipo específico de desorientação, segundo esse autor. Vamos entrar mais a fundo aí. Aí a carinha dele para vocês verem, né? Deixa eu tirar o mouse aqui para cima. Perfeito. Agora, uma pessoa desorientada, ela pode ter essa desorientação quanto a si mesmo, que é o autopsíquico, quanto ao próprio corpo, que é o somato psíquico, e quanto ao tempo e espaço, que seria a alopsíquica, beleza? Ele vai definir esses três. Esses são três conceitos muito presentes, né? Autopsíquico, alopsíquico e também o somato psíquico. E aí, que ele vai associar uma coisa com afeto, que é a perplexidade. Olha só o que o autor fala. Quando o paciente está desorientado, em uma ou em todas as dimensões da orientação,
é frequente, né? Quando a pessoa está desorientada, é frequente que ela também tenha um afeto. Esse afeto seria a perplexidade. Assim, a desorientação e a perplexidade seriam dois fenômenos mentais que caminham juntos. E ele vai colocar Nossa, gente, é difícil falar essa palavra. Enfim. Aí muitas vezes verifica-se que um paciente com nível de consciência aparentemente normal, na verdade, ele está desorientado. Aí você examina melhor e percebe que a consciência dessa pessoa ela está ligeiramente rebaixada, turvada, o que revela uma desorientação. E aí ele coloca também, né, que investigar a orientação é também um recurso útil para aferir a consciência dos pacientes. Então perceba que consciência e orientação elas estão ali muito interligadas. E você, ao verificar uma, você pode verificar outra. Se uma está com um nível rebaixado, pode ser que a outra também esteja afetada. Então perceba uma ligação entre as duas, que é algo muito importante. E aí também ele vai falar um pouco da capacidade de orientar-se, né? De forma consciente, a integração das capacidades para você conseguir se orientar. A capacidade de nível de consciência preservado, de atenção, de memória e de percepção. Então você vê como as coisas estão se interligando aqui, como só o fato de você se orientar-se vai cuidar desses 4 pontos que eu acabei de citar. Então, a alteração de atenção e de memória, seja de moderados ou grave, costuma resultar em alterações globais da orientação. Então, ressaltando mais uma vez a integração de vários aspectos. Beleza? Aí o autor agora vai destacar alguns pontos. Por exemplo, que a orientação é excepcionalmente vulnerável aos efeitos da disfunção ou do dano cerebral. Então, é muito comum pessoas que têm algum dano cerebral, ele pode ser que gere alguma questão nessa questão da orientação. E a desorientação é um dos sintomas mentais mais frequentes e sensíveis das doenças cerebrais. Então, vocês percebem a importância de estudar a orientação, sendo que é um sintomas mentais mais frequentes e sensíveis às doenças cerebrais, né? E a orientação preservada, olha só, a orientação preservada não a orientação preservada não significa necessariamente que um sujeito não apresente qualquer alteração cognitiva ou atencional, beleza? Então as pessoas às vezes pode ser que surja essa dúvida, mas é muito importante. A orientação preservada não significa necessariamente que o sujeito não apresenta qualquer alteração cognitiva atencional. Então, às vezes as pessoas fazem uma relação, uma coisa com a outra. Beleza? Agora, só para definir rapidamente sobre a capacidade de orientação, a gente tem duas, que a gente já citou, que é a autopsíquica e a alopsíquica. Agora, só para reforçar mais uma vez, orientação autopsíquica, toda vez que você ouvir isso, é aquela do indivíduo em relação a si mesmo. Então, auto, né? Autopsíquica. Então, assim, quando eu perguntei para você seu nome, sua idade, sua profissão, seu estado civil, com quem você mora, isso é relação ao indivíduo em relação a ele mesmo, beleza? Agora, a orientação alopsíquica é em relação ao mundo, a capacidade de você se orientar diante do mundo. Então, aí você pode dividir em dois, quanto ao espaço e quanto ao tempo. Então perceba, a alopsíquica se divide em dois, espaço e tempo. No espaço seria a orientação espacial, topográfica. Em tempo seria a orientação temporal. A gente já vai ver com detalhes a diferença do espaço e do tempo nessa questão do alopsíquico, beleza? Aqui é só um resumaço para você ter ideia de como é que é. Beleza? Bora lá então para orientação espacial. Beleza? Seguinte, galera. Orientação espacial. Então, a gente tem subtipos de orientação, segundo esses autores, que vai dizer assim. Então, quando a gente fala da orientação espacial, a gente pode falar quanto ao local, então, onde o sujeito está nesse momento. Então, o local específico, o tipo de edifício, a distância que está da sua casa. A orientação topográfica,
detalhe nesse topográfico que eu vou falar daqui a pouco sobre uma condição que vai usar essa questão da topográfica. Topográfica é ter a noção do arranjo e da organização do seu quarto, da sua casa, saber se localizar no seu bairro, na sua cidade. Então, se eu te coloco em qualquer lugar aleatório do seu bairro, você consegue se localizar? Você tem pontos de referência? Você consegue se localizar na sua cidade? Onde estão as coisas no seu quarto? Então, essa questão topográfica. Orientação geográfica, saber onde está sua cidade, seu país, saber localizar isso em relação aos mapas, né? Então, te dou um mapa, você consegue se localizar. Também, julgamento de distância, o quão longe é o hospital da sua casa, suas cidades e outras cidades conhecidas. Me fez lembrar muito o negócio de, você pergunta com uma pessoa, onde é que fica tal lugar? É pertinho. Pertinho quanto, né? Enfim, voltando. Também tem a capacidade de navegação, que é conseguir seguir os caminhos e rotas previamente conhecidos ou com pistas suficientes. Beleza, esses são alguns aspectos. Agora, enfatizando um pouco mais, a orientação espacial é uma capacidade complexa e tem vários componentes. Como, por exemplo, reconhecer locais, edifícios, casas, como suas partes, né? Cozinho, sala, banheiro, enfim. Reconhecer cenas, perceber de forma acurada as relações espaciais entre os diferentes locais, né? Ter habilidade de navegação, que é locomover-se em distintos caminhos, utilizar distintas pistas. Então, por exemplo, se você precisa pegar, você vai estar andando para um lugar e ele está fechado, ou a rua está fechada, você consegue desviar o caminho e conseguindo chegar no mesmo lugar, só que com caminhos diferentes. Então, essa orientação espacial é muito importante. Como que eu investigo essa orientação espacial? Então você pode fazer algumas perguntas, tipo, onde você está nesse exato momento? Em que instituição você está? Em que andar de prédio? O bairro, a cidade, o estado, o país. Também investigar a capacidade do indivíduo de identificar a distância entre o lugar que ele está agora e da casa dele. Então, são perguntas que você pode fazer. O autor também, ele vai dar um exemplo aqui, lembrando que o Dalga Honda, ele é lá de Campinas, que é um interior do estado de São Paulo, e ele vai dar uns exemplos de Campinas, né? Então, assim, verificar com calma se o paciente sabe o tipo de lugar que ele está. Então, ele sabe, por exemplo, se ele estiver na CAPS, ele sabe que ele está na CAPS, se estiver no hospital, se estiver no seu consultório, se estiver na casa dele, na terapia online, enfim. Se ele pode dizer o nome do recinto, então, é o Hospital das Clínicas, é o consultório da doutora Raquel, por exemplo. Se ela sabe se situa nesse estabelecimento, então ele está em São Paulo, ele está em Minas Gerais, está em Rondônia, por exemplo. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho. Já falamos da espacial, vamos falar agora da temporal. Gente, e a orientação temporal eu achei muito, mas muito curiosa. Vocês vão ver daqui a pouco. Bom, a orientação temporal necessita de uma adequada percepção do tempo e da consequência dos intervalos temporais. Também necessita da sua correspondente representação mental e do processamento mental da temporalidade. Vamos entender mais isso aí. Mas vale destacar que a orientação temporal é, de modo geral, mais sofisticada que a espacial e a autopsíquica. A autopsíquica que é ali dele mesmo, em especial, do espaço da mente. Mas a temporal, ela é muito mais sofisticada. Eu achei isso muito legal. Então, assim, a orientação temporal indica se o paciente sabe que o momento cronológico que ele está vivendo. Então, assim, é saber a hora do dia, se está de manhã, se está de tarde, se está de noite, qual que é o dia da semana, qual que é o dia do mês, o ano, a época do ano, bem como o ano corrente, né? Também é possível avaliar a noção do paciente tem na duração entre os eventos e da continuidade temporal. A gente vai ver que muitos transtornos psicológicos, realmente a pessoa tem muita dificuldade nessa questão da duração dos eventos, de saber se localizar com o tempo. Beleza? E aí, um aspecto do desenvolvimento que eu achei incrível. A orientação temporal é adquirida mais tardiamente do que a autopsíquica e a espacial.
na evolução neuropsicológica da criança. Então, Piaget notou que crianças de 4 a 7 anos, no nível pré-operatório, têm algumas dificuldades de noção de tempo. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, gente. Acho que era um dia que o dia de brinquedo era quinta-feira e eu nunca sabia quando era quinta-feira. Eu tinha muita dificuldade para saber quando era quinta-feira, quando era os dias da semana. Aí eu levava brinquedo todos os dias porque eu não sabia que dia era o dia do brinquedo. Enfim, um exemplo, né? As crianças, elas acreditam que pessoas mais altas são sempre mais velhas, que árvores altas, mais largas e com mais frutos são sempre mais velhas, e que a duração de uma viagem é dada pelos pontos de chegada, sem considerar a velocidade da locomoção. Velocidade sobre, né, espaço sobre tempo. Enfim. Outro ponto também, a temporalidade. Timing, né? É uma relação em relação à espacialidade. É uma função que exige maior desenvolvimento cognitivo do indivíduo, tá? Por isso que é mais sofisticado. Além da integração de estímulos ambientais de forma mais elaborada. Né? Então, você sabe que dia é noite, tal, você precisa de integrar isso com a relação com o ambiente. Por isso, a relação de orientação espacial, a orientação temporal, ela é mais fácil e mais rapidamente prejudicada. Então, é uma das primeiras a serem afetadas. A temporal, tá? A orientação temporal é a mais rápida prejudicada por um transtorno. E aí, normalmente também costuma ser a última a ser recuperada, entendeu? Então é a primeira que é afetada e a última a ser recuperada. Muito interessante, né? Ela é a primeira e última. Como que eu examino essa orientação temporal? É o seguinte, você pergunta, quanto tempo o senhor está nesse local? Há quanto tempo trabalhou? Ou você se alimentou pela última vez? Faz quanto tempo que o senhor não me vê? Né? Caso ele está dando exemplos, né, que são mais comuns em idosos. Então, você está sei lá, numa consulta e aí você faz essas questões, essas perguntas. Olha só. E ampulheta legal, né, gente? Eu achei tão bonito. Enfim. Vamos agora falar um pouquinho de neuropsicologia. E agora vai ter aquelas várias imagens do cérebro que é muito legal. E bora lá, galerinha. Bom, essa aqui é uma das partes que dá mais trabalho de fazer, mas eu acho muito legal, porque vocês vão ver que, tipo, eu sempre gosto de mostrar imagens aqui da questão do cérebro, porque às vezes é muito complicado essa parte neuroanatômica, e quando a gente só vê escrito palavras, tipo ínsula, bulbo, fica muito abstrato. Eu gosto de ver o cérebro ali e ver onde se localiza. Aí você vai perceber que existem muitos padrões, sabe? Tipo, a gente vai ver que muitos nomes se repetem, muitas definições se repetem, e aí com o tempo você vai pegando, entendeu? Então, assim, o autor aqui nessa parte, ele vai dar alguns exemplos, né? Que na desorientação temporoespacial, né? Tempo e espaço. De modo geral, elas aparecem muito mais em quadros psico-orgânicos, quando as três áreas encefálicas são comprometidas. Agora eu vou dar um exemplo de quadros psico-orgânicos para vocês verem. A gente tem o caso da doença de Alzheimer, né? Que nas lesões corticais difusas e amplas ou em lesões bilaterais, tá? Então, no caso do Alzheimer, tipo assim, esse aqui é um cérebro normal, esse aqui é um cérebro com Alzheimer, você vê aqui que tem toda um comprometimento, né, nos sulcos e nos giros, enfim, toda essa relação aqui, beleza? Basicamente isso. A gente tem aquela doença do alcoolismo também, né, que é a Korsakoff, não sei se assim se fala, que das lesões mesotemporais do sistema límbico, então a gente vê encontra uma alteração nesses locais. Também a gente tem em patologias que afetam o tronco cerebral, lembrando que o tronco cerebral é essa região aqui, beleza? E o sistema reticular ativador ascendente, que é o SRAA ou o SARA, né? SARA ou SARA, enfim, que é um pouquinho dessas comunicações aqui, né? Que compromete o nível de consciência. Na aula de consciência a gente viu muito desse sistema reticular ativador ascendente. Muito presente também, como no delírio e nas demais síndromes decorrentes da alteração de nível de consciência. Por isso, se você já viu a aula de consciência, você já deve ter visto essa imagem, porque está muito relacionado ao delírio, né? Tranquilo? Bora então para a neuropsicologia da orientação espacial ou topográfica.
Bom, agora a gente vai numa parte bem neuroatômica, bem neurofuncional. Então, se você curte essa parte, então você vai gostar bastante, porque vai ser bem neuroatômico. Enfim. Então, assim, vários componentes cerebrais de orientação espacial têm sido estudados, tá? Por neuropsicólogos e neurocientistas. Aí um ponto a se destacar, né, que o déficit de orientação espacial ou topográfica, em resumo, depende de lesões ou disfunções bilaterais ou unilaterais à direita das áreas posteriores do córtex cerebral, lembrando que o córtex é essa parte mais exterior, tá? Ou seja, as regiões retrolângicas do cérebro, implicando lóbulos parentais, occipitais e parte do temporal. E aqui lembrando, né, aqui tem um lobo temporal, esse aqui é o parental, occipital, tá? E o temporal, beleza? Com o tempo a gente vai pegando certinho os nomes e eu acho que é uma interessante a gente conhecer, tá? Saber que eles existem. E ficar, tipo, decorando super. A não ser que você tenha uma prova ou, sei lá, alguma coisa que avalie isso. Enfim. De modo geral, a capacidade de avaliar corretamente a distância e a direção, tanto para estímulos visuais táteis, relacionados mais com estruturas corticais do hemisfério direito do que o esquerdo, sendo, entretanto, as lesões bilaterais as que mais produzem sintomas. E faz muito sentido, né? Porque se é uma lesão bilateral, ela vai afetar mais, enfim, do que uma só unilateral. Beleza, agora vamos para a parte neonatológica. Orienta alterações das orientações espaciais e as respectivas áreas cerebrais lesadas ou disfuncionais. Então a gente vai falar de áreas do cérebro e como ela impacta a orientação espacial, beleza? Quando for lesada. Então, assim, a gente tem um córtex parental posterior, onde que ele está? Essa parte aqui, certo? Córtex parental posterior, essa região aqui. E o déficit em representar a localização de objetos em relação a si próprio, ou ao próprio corpo. Beleza? Então, essa parte do córtex parental que é responsável por essa parte. Vamos para o próximo. O córtex occipitotemporal ou parahipocampal, que é esta parte aqui, certo? Então, se relaciona na dificuldade de navegação por déficit no reconhecimento de localidades previamente familiares ou conhecidas. A gente também tem o córtex retrosplenial, né? Gente, que cada nome diferenciado, né? Embora podendo reconhecer as localidades familiares, o paciente é incapaz de codificar e aproveitar as informações visoespaciais de tais localidades. Beleza? Então é basicamente aqui, né? O 23 e 30 aqui, essa região. A gente também tem as estruturas mediais do lombo, do lobo temporal, lombo temporal, enfim, lobo temporal, que é essa parte aqui, né? Essa parte mais aqui assim, que também está muito envolvido quando afetado, na desorientação espacial devido à incapacidade de representar localidades do ambiente e os caminhos aprendidos recentemente. Beleza? E aí também, rapidamente, tem sido identificado em pacientes com lesões cerebrais, naqueles com doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer, que as seguintes estruturas também relacionadas à desorientação espacial. A gente fala, né? O lobo temporal medial, principalmente o hipocampo, o córtex hipocampal, que é a amígdala, né? E outras regiões cerebrais posteriores, né? Como o giro, fusiforme lingual, posterior giro do cíngulo, enfim, essas outras áreas, né? Vamos passando bem rapidinho aqui. O autor também vai destacar esses aspectos aqui, que eu achei interessante dizer, que a síntese visual, o que é síntese visual? É a capacidade de integrar diferentes estímulos visuais para se orientar espacialmente. Pode ser afetada por lesões no córtex occipital associativo, produzindo quadros de simultanagnosia. E o que é essa simultagnosia? É o seguinte, é o déficit em captar elementos mais importantes a partir de estímulos visoespaciais complexos, embora os indivíduos consigam identificar corretamente cada detalhe. É muito comum em alguns transtornos a pessoa não conseguir captar o que é mais importante. Então, sei lá, aqueles desenhos, né? Tipo, identifique onde está a pessoa. E a pessoa não consegue, ali tem muitos estímulos, não consegue captar exatamente, né?
A localização adequada de pontos no espaço depende da integridade do córtex parieto-occipital. Beleza? Aí a gente vai falar um pouco da associação, né? Falando de um tema bem associado a isso, né? Mas saindo um pouco de tudo que a gente já falou agora, tem uma associação entre a desorientação espacial e a prosopagnosia. Prosopagnosia, isso. Que é o seguinte, essa prosopagnosia é a incapacidade de reconhecer faces conhecidas. Muito interessante, gente. Muito interessante essa condição. Cerca de 30 pessoas que têm essa condição, geralmente ocorre, não é em todos os casos, tá? Geralmente ocorre por acidente vascular. Tem também importante desorientação topográfica. Olha só. Então, a capacidade de não ver rostos também é envolvida nessa orientação topográfica, quer saber se localizar no seu bairro, as coisas que estão no seu quarto, na sua casa. Que interessante, né? A principal explicação para tal associação é que as duas alterações são provocadas por uma lesão ou disfunção em áreas cerebrais posteriores próximas. Então, a parte topográfica e a parte de reconhecer rostos, elas estão muito próximas no cérebro, irrigadas pela artéria cerebral posterior, beleza? Então, né, a prosopagnosia ocorre frequentemente como consequência de lesões na área fuciforme, que é essa área aqui bem aqui. E a gente percebe que a área fuciforme é uma área bem grande, né? Parece, me fez lembrar o país Peru, né? Que ele é bem esticado assim, ou Argentina. Enfim, nossa, viajei agora, gente, viajei. Estrategicamente importante para o reconhecimento de face, né? Então você vê que ele é bem extenso. É isso. Beleza? E aí também, sendo que a área fusiforme é muito próxima da área espacial do córtex pericampal, importante para a orientação espacial. Então, por isso, essa associação. Beleza? A gente já falou da neuropsicologia espacial, agora vamos para a temporal. Lembrando, né, que a gente já aprendeu o que é espacial e temporal, agora a gente está indo para a parte mais de neuropsicologia. Bora lá então. Seguinte, vamos falar sobre a orientação temporal. Olha que bonito esse negócio aí. Nossa, achei tão bonito. Enfim, a orientação temporal depende de uma adequada percepção da passagem do tempo, do registro, da discriminação dos intervalos temporais e da capacidade de aprender o tempo passado e antever o tempo futuro. Beleza? Então, a orientação temporal, ela necessita da percepção desses 4 pontos fundamentais. Bora entender um pouquinho mais. Então, esse autor também, o Dalgalahon, ele fala sobre ele, que tem uns trabalhos bem importantes sobre esse tema, beleza? E aí, a gente vai falar agora, acho que são 9 afirmações, que são muito interessantes para a gente entender um pouco dessa parte da orientação temporal. E olha só que legal. Primeiro, né? A língua nativa das pessoas demarca como elas pensam sobre o tempo. Nossa. Então a língua, ela é muito importante para ver como a gente pensa sobre o tempo. Ele fala do exemplo do inglês e do mandarim, né? Falantes de inglês e de mandarim pensam sobre o tempo de forma claramente distintas. Em alguns grupos aborígenes australianos usam os pontos cardeais para a percepção temporal. Muito legal isso, né? Muito legal. Eu sempre fiquei me perguntando, será que pessoas que falam línguas diferentes pensam diferente? Porque a organização da língua, a sintaxe é totalmente diferente, né? Isso é bem legal ver essa afirmação. Tá. Segundo ponto, né? As informações espaciais afetam a temporalidade e a percepção do tempo, mas não o contrário. Então, a percepção de tempo e a temporalidade não afetam as informações espaciais, mas as informações espaciais afetam a nossa percepção do tempo, né? A temporalidade. Então, eu vejo que está de dia, eu percebo, e isso afeta a minha percepção de tempo. Quando eu vejo que o tempo se apaga, né? O ambiente fica escuro, isso já muda a minha percepção de tempo também. E a orientação temporal depende de eventos sensoriais e também diferentes áreas cerebrais codificam e processam o tempo no nível abaixo de 1 segundo ou acima de 1 segundo. Bem rápido, né?
Crianças recém-nascidas já têm a percepção das batidas rítmicas, né? Tá legal, né? Já nasce com essa percepção de batidas rítmicas. E a dopamina, nos circuitos dopaminérgicos, modula componentes atencionais de intervalo de tempo. Olha só, mais uma função para a dopamina e para o circuito dopaminérgico. Tem muitas funções, não é mesmo? E a temporalidade motora está alterada em crianças com TDAH, com impulsividade. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre TDAH. Áreas corticais relacionadas à emoção influem claramente no processo do tempo. A gente vai falar muito sobre as regiões do córtex. Experiências corporais são importantes para a modulação emocional de percepção do tempo. Beleza? Vamos falar sobre temporalidade. A temporalidade não é processada por uma área específica do cérebro. Isso que torna tão complexo, né? Que a gente vai tentar falar onde é que fica a parte da temporalidade no nosso cérebro e a gente sabe que não é uma área específica. Ao que parece, diferentes escalas de tempo, abaixo de um segundo, acima de um segundo, são processadas por diferentes estruturas do nosso cérebro. Beleza? Agora, a percepção é o processo do tempo. Sabe que muitas áreas corticais, subcorticais e córtex frontal, parental, temporal são muito utilizadas nessa percepção do tempo, tá? E a gente tem, agora citando algumas áreas cerebrais, nessa parte, né, que o TEC, em 2016, falou, né? Áreas cerebrais e diferentes aspectos da orientação temporal, percepção do tempo e temporalidade. E aí ele fala de várias áreas cerebrais, né? Numa dessas é o núcleo da base, que é um marcador de tempo, né, timer, para intervalos temporais, sobretudo os mais longos. Então, o núcleo da base e a área motora suplementar medem a percepção de batidas rítmicas, né? Então, eu percebo aquela batida, sei lá, 60 batimentos por minuto. Então, tum, 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 tum. Enfim, muito utilizado nos músicos. E aqui é só uma imagem para vocês verem núcleos da base, né? Toda essa região aqui. Então, você tem um núcleo caudado, putame, hipotálamo, enfim, ventrículo lateral, tálamo, hipocampo, cerebelo, enfim. E o núcleo da base, né? Gânglios da base são fundamentais para a temporalidade explícita, que é aquela temporalidade consciente. E os parentais e pré-motores seria para a temporalidade implícita, né? E aí, o putame, que tem um nome que eu acho muito estranho, putame, tem a tarefa de estimar o tempo, né? Segundo algumas ressonâncias magnéticas funcionais, foi identificado que o putame é relacionado a isso, né? Em estimar o tempo. Onde está o putame? O putame está aqui. Peguei o cérebro, né? Dividi aqui no meio e estou te mostrando aqui. Então, esse recorte aqui, né? Pego aqui, tiro, sim, e eu te mostro. E aí, fica nessa região o putame, né? Tem aqui também, né? Tem dois. Enfim. E tem o cerebelo, que ele é muito diferente. Não sei se você já pegou um cérebro na mão, mas a textura dele é bem diferente. Marca o tempo, né? Sobretudo intervalos de tempos mais curtos e precisos. O outro gera tempos mais longos, o cerebelo é tempos mais curtos. Tudo sugere que o cerebelo pode funcionar como um relógio interno. Nossa, que legal, né? Relógio interno nosso. Seria a representação explícita do tempo, né? Pacientes com uma lesão nessa parte do cerebelo podem produzir movimentos rítmicos contínuos, né? Mas não descontínuos, sabe? Tipo, sei lá, a pessoa faz movimentos contínuos, enfim. E aí o cerebelo é esse aqui, tá? O cerebelo pode aprender respostas temporais novas, tá? Muito interessante essa área. E aí tem o córtex pré-frontal. Peço até desculpa que eu não gostei dessa imagem. No próximo slide eu vou trocar, porque ele confunde um pouco. Que o órbito frontal está um pouco mais embaixo, o ventro medial está aqui no meio, e o dorso lateral está em cima, e o pré-frontal tudo isso aqui. Eu achei que ele deixou meio bagunçado aqui, mas acho que o ventro medial e o órbito frontal tá meio bagunçado. Enfim, mas o importante é saber que tá aqui o dorso, depois vem o ventro, depois vem o órbito. Beleza? Que o órbito é sempre o olho, assim, pensa assim, o mais próximo do olho é o órbito. Enfim. E o que é o córtex pré-frontal, né? Mais específico, o dorso lateral, ele modula tanto a memória de trabalho como a temporalidade e está envolvido na percepção do tempo. Também é importante
que é a percepção do tempo, orientação temporal, da síntese temporal e a noção de duração, muito importante nessas partes do córtex, tá? E aí também, né, os circuitos pré-frontais incluem, muito importante, ó, os circuitos pré-frontais incluem o núcleo caudado, o núcleo talâmico, o dorsolateral e o giro cingulado, certo? Que participam da percepção do tempo, orientação temporal, síntese temporal e noção de duração. Então, como está tudo no córtex pré-frontal, tem todas essas funções. Então, só para vocês verem, né, onde está o núcleo caudado, toda essa relação aqui, nessa parte aqui mais grande e tudo mais. Então, tem o sulco, a cabeça do núcleo caudado é aqui, certo? E aqui toda essa região, beleza? Então, se quiserem dar uma pausinha aí para ver como é que... Essa aqui é a cauda do núcleo caudado, então toda essa região aqui, tá? Essa aqui é a cabeça, aqui é a cauda. Bem interessante, né? Gente, legal. Aí também aqui para vocês verem um pouco melhor, o núcleo caudado está aqui, nessa visão, né, cortada de assim, né? A outra tava, essa era a visão de assim, aí essa é a, desse modo aqui. Então você tem um núcleo caudado que tem, ó, lembrando que o núcleo caudado é esse aqui, aí visto de frente. Eita, nós. É aqui, tem esses dois. Tem o tálamo. Tem o tálamo que é esse aqui. Eu tô apontando pro lugar errado. Tem o núcleo caudado que é esse aqui. Tem o tálamo que é esse. E tem o putamen. Aí tem o globo pálido, substância negra, hipotálamo, núcleo subtalâmico. E tem tudo a correspondência do outro lado, né? Beleza? E agora, também, né, que pacientes com lesões nas áreas pré-frontais têm suas capacidades de perceber e avaliar intervalo de tempo, tanto no passado como no futuro, comprometidas. O córtex pré-frontal ele é muito sofisticado e qualquer lesão nele afeta, né, significativamente várias áreas. Né? Então, intervalo de tempo de passado e futuro ficam comprometidas. Né? Devido ao déficit de síntese temporal, seu comportamento é altamente suscetível de perturbações por interferência de estímulos externos e internos. Agora falando um pouco dos sistemas motores automáticos e cognitivos frontais parentais, a gente tem, né, que a regulação e mensuração do tempo é responsável por essas áreas, e a escuta passiva de ritmos segundo as regiões motoras do cérebro. Lembrando que as partes frontais e parentais são essas aqui, tá? E a gente já estão se acostumando com a neuroanatomia. É muita coisa, mas com o tempo a gente vai pegando jeitinho, né? E os circuitos córtico-estriatal é muito responsável pela atenção dirigida à temporalidade. Esses circuitos são ativados na percepção dos intervalos de tempo. Tá? Imagino que músicos usam muito isso. Neurônios hipocampais, especializados em temporalidade, codificam momentos sucessivos em uma sequência de eventos. E aqui é a região do hipocampo. Tá? Isso aqui é o hipocampo. Aí você tem a amígdala, que é do lado do hipocampo. Aí acima tem a gânglio basal. Enfim, bem legal nesse cabeção aqui. Achei tão bonito essa ilustração. Tem uns lugares que tem umas fotos muito bonitas. Tem a ínsula também, que é aquela que está lá no meio do cérebro. Está intimamente envolvida na percepção do nosso próprio corpo, né? Autopsíquica, do self corporal e da percepção de tempo. Processada pela ínsula, relaciona-se à mensuração interna e subjetiva do tempo. Interessante, nessa parte mais interna, que é a parte da ínsula, tá? Ligada à mensuração interna e subjetiva do tempo. Bem legal, né? Uma foto aqui para vocês. A ínsula é essa região aqui, tá bom, gente? E dentro da ínsula tem duas divisões, giros curtos, giros longos, mas isso aqui é só por curiosidade, mas mais importante isso aqui, né? Você tem o cérebro e essa região aqui, mais de dentro, é a ínsula. E a ínsula, ela tem o nosso marcador de tempo central, né? E aí você tem o operculum, que é a área-chave para medir os aspectos atencionais de estimação do tempo, né? Esse operculum tá tudo aqui. Tem o frontal, o órbita frontal, temporal, frontoparental. Gigante, gigante. Beleza. Vamos falar agora de psicopatologia da orientação.
E alterações segundo as alterações da base. Bora lá então. Seguinte. Tipos de orientação, tá? Para falar um pouco da psicopatologia. Bom, a gente precisa definir isso, muito importante, tem que ter isso muito importante na nossa cabeça, que é o seguinte. Distinguem-se vários tipos de desorientação, de acordo com a alteração de base que se condiciona. Então, a alteração de base vai ser um fator fundamental para definir. Beleza? Beleza. É preciso lembrar que geralmente a desorientação ocorre em primeiro lugar em relação ao tempo. Ok? A primeira coisa que ocorre, a primeira modificação é em relação ao tempo, tá? Só após o agravamento do transtorno, o indivíduo se desorienta quanto ao espaço e, por fim, quanto a si mesmo. Então, qual que é a ordem? Primeiro, a pessoa se desorienta em relação ao tempo, depois se desorienta de acordo com o espaço, depois se desorienta de acordo com si mesmo. Beleza? É muito comum esse padrão. Okay? Tempo, espaço e si mesmo. Né? Tempo, espaço e si mesmo. Bom, agora vamos falar de vários tipos de desorientação, passando bem rapidinho, tá? Para não ficar muito cansativo. A gente tem a desorientação por nível de consciência, que é a forma mais comum de desorientação, que é a seguinte: é aquela na qual o indivíduo está desorientado por turvação da consciência, por rebaixamento da consciência. Então, essa desorientação vem da redução do nível de consciência, ok? E tais turbações ou rebaixamento de nível de consciência produzem alteração da atenção, da concentração, da memória recente, da memória de trabalho e, consequentemente, da capacidade de percepção e retenção de estímulos desse ambiente. Então, ela vai afetando a consciência, vai afetando a atenção, vai afetando a memória, vai afetando a percepção, entendeu? Então, isso impede que o indivíduo aprenda a realidade de forma clara e precisa e entregue, assim, a cronologia dos fatos. Então, se a concentração dele está afetada, se a memória, se a consciência dele está afetada, ele não consegue ali pegar todas as coisas do ambiente e fazer tipo uma cronologia dos fatos. Faz muito sentido, não faz? Então, nesse caso, a alteração de nível de consciência é a causa da desorientação. Tá? Então, a alteração de nível de consciência, nesse caso, é a causa da desorientação. Perfeito? Perfeito. Vamos agora para a desorientação por déficit de memória imediata e recente. Né? O indivíduo ele não consegue reter as informações mentais básicas em sua memória recente, por isso ele fica desorientado. Então ele não consegue fixar as informações, as coisas estão acontecendo, ele não consegue fixar, perde a noção do fluir do tempo, do descolamento do espaço, passando a ficar desorientado tempo espacialmente. Então imagina a pessoa andar, sair de casa, ela simplesmente, sabe, não conseguiu reter a informação que ela pegou, levantou, abriu a porta, fechou a porta, entrou no carro, ligou o rádio, saiu, abriu o portão, sabe? Ela não consegue fixar essas informações, então ela não consegue ter a noção básica, sabe? Enfim, muito comum, né, na amnésia típica da síndrome do Korsakoff, né, que é aquela muito envolvida com o alcoolismo. Beleza? E aí também ocorre não apenas a perda de memória de fixação, mas por déficit de reconhecimento ambiental, as agnosias, e por perda da desorganização global das funções executivas, né? Ocorrem em diversos quadros demenciais, como Alzheimer, demências vasculares também, tá? A desorientação apática, ou abúbica, né, ocorre por apatia marcante e desinteresse profundo. O indivíduo ele torna-se desorientado devido a uma marcante alteração no humor e na volição, né, que é as motivações. Comumente muito presente em quadros depressivos graves, tá? Então é como se a pessoa não investe sua energia no mundo, não se atém aos estímulos ambientais. Então isso, por esse não investimento muito grande, né? Por esse desinteresse profundo, essa apatia profunda, a pessoa fica desorientada, tá? Tem a desorientação delirante, que é o profundo estado delirante, né? Vivenciado por ideias delirantes muito intensas, crendo com uma convicção, tipo, a pessoa realmente acredita que aquilo está acontecendo e que estão habitando o lugar dos seus delírios, né?
Nesses casos, pode eventualmente observar a chamada de dupla orientação, e eu achei super interessante isso aqui, no qual a orientação falsa e a delirante, elas coexistem, tá? Com a correta. Então você tem a falsa delirante e a correta, e essas duas orientações, elas estão lá presentes. Vou dar um exemplo para vocês. Dois exemplos. O paciente afirma que está no inferno, cercado por demônios, mas também pode reconhecer que está em uma enfermaria do hospital, uma CAPS. Então, essas duas orientações. Né? Pode ainda ocorrer o indivíduo dizer em algum momento que está numa cadeia e que as enfermeiras são carcereiros e afirmar logo em seguida que são enfermeiras do hospital. Então, essa alternância, sabe? Interessante. Também tem a desorientação por deficiência intelectual, né? Que é o DI, ou DI leve, enfim, para casos leves. Pode ser tanto graves, moderados e leves, né? A desorientação ocorre pela incapacidade ou dificuldade de compreender aspectos complexos do ambiente e de reconhecer e interpretar as convenções sociais, tipo horário, calendário, enfim, essas convenções sociais que nós temos. Tem a desorientação por dissociação ou, no caso da histérica, né? Desorientação histérica. E aí ocorre, em geral, em quadros dissociativos graves, normalmente acompanhada por alterações de identidade pessoal, que é um fenômeno do desdobramento da personalidade, né? E das alterações de consciência secundárias, a dissociação associada ou não com a personalidade histriônica, antigamente chamada de estado crepuscular histérico, e na atualidade quadros dissociativos. E a desorientação por desagregação, né? Tem essa desagregação profunda do pensamento, geralmente muito em caso de esquizofrenia, né? Então, toda atividade mental gravamente desorganizada, que impede de se orientar de forma adequada quanto ao ambiente e também contra ela mesma, né? Devido a essa desagregação profunda do pensamento do sujeito, tá? Também tem a desorientação contra a própria idade, que é uma discrepância de 5 anos ou mais que eles colocam, né, entre o ideal real, entre a idade real, né, e aquela que o indivíduo diz dizer, e tem sido escrita com alguns pacientes com esquizofrenia crônica e parece ser um fiel indicativo clínico do déficit cognitivo na esquizofrenia. Beleza? E aí, falando um pouquinho mais sobre essa desorientação contra a propriedade, né? Indivíduos com quadros de desorientação por lesão ou disfunção cerebral, o modo de recuperação do paciente quando a reversão de cura do quadro, lesão ou disfunção não produz sequelas definitivas. Gente, eu peço até desculpas, eu tinha colocado desorientação enquanto a própria idade, aí eu esqueci de tirar, mas esse aqui é outra parte, tá? Não tem nada a ver com desorientação enquanto idade. Beleza. Então, já falei dos casos de desorientação de vários tipos, idade, demências, enfim. Agora, outro aspecto que a gente tem que levar em conta é o seguinte: em indivíduos com quadro de desorientação por lesão ou por disfunção cerebral, o modo de recuperação do paciente, quando há reversão ou cura do quadro e a lesão, tá? Não produz sequelas definitivas, é o seguinte: tem que acontecer. Inicialmente recupera quanto a si mesmo, a orientação quanto a si mesmo, depois recupera a orientação espacial e depois temporal. Então a ordem é o seguinte: primeiro recupera a si mesmo, depois a orientação espacial, depois a orientação temporal. Em casos que não tem produz sequelas definitivas. Beleza? E aí pacientes com amnésia, além da desorientação nos quadros de lesões neuronais leves, a recuperação da orientação tende a ocorrer antes da recuperação da amnésia, tá? Nos quadros de lesão grave, a recuperação de orientação tende a ocorrer depois da recuperação da amnésia, tá? Então, no caso da amnésia tem esse diferente para quadros leves e para quadros graves, ok? Outras condições: pacientes com doença de Parkinson ou doença de Huntington, Huntington, fala, Huntington. TDAH e esquizofrenia pode apresentar alterações da percepção, da codificação e do processamento de tempo. Muito interessante, fiquei pensando sobre TDAH.
Vamos fazer agora uma tabelinha que o autor trouxe para a gente saber, né, alterações de orientação temporal e da temporalidade em algumas condições neurológicas e transtornos mentais. Tá? Então, primeiro eu vou falar o transtorno, depois as alterações de orientação, temporalidade e temporal. No caso da esquizofrenia, o que a gente tem? Que pacientes superdimensionam intervalos de tempo quando a tarefa é verbal e subdimensionam quando a tarefa é de produção de intervalos de tempo. Então, esse é o caso da esquizofrenia. No caso do TDAH, o que acontece? Tem um déficit na discriminação da duração dos eventos, tá? E na produção e na reprodução de duração de intervalos de tempo. Então, essa questão de discriminar o tempo, às vezes, por isso que tem um grande problema no TDAH é a própria organização, né? Então, a gente pode ver que a dificuldade na orientação também leva a essa desorganização. Anormalidades na temporalidade motora e alterações na percepção de tempo relacionadas à impulsividade. Beleza? Esse é o caso do TDAH. Vamos agora para a doença de Parkinson, que é o seguinte: alterações na temporalidade em ações motoras, consequência da ativação inadequada do estriatum e da má conectividade córtico-estriatal, né? Então, alterações de tempo na faixa de subsegundos e segundos, tá? Também tem a doença de Huntington, que é distúrbios na performance e na estimação do tempo, são encontrados na fase pré-clínica e na fase clínica, e a performance piora na tarefa baseada em ações motoras. E na encefalite límbica, né, alterações na percepção subjetiva do tempo, alterações da autobiográfica da consciência da sua própria idade. Beleza? E assim fechamos, pessoal. Muita coisa, né? Muita coisa. E para finalizar, como que a gente vai avaliar isso? Vamos falar da semiotécnica, bem rapidão, só para finalizar. Então, beleza. Como que eu vou avaliar a questão da orientação temporal? Então, você vai perguntar: que dia é hoje? Qual dia da semana? Qual dia do mês? Em que mês estamos? Em que ano a gente está? Né? Qual a época do ano? Começo, meio, fim do ano? Que horas são, mais ou menos? Lembrando que pacientes com baixa escolaridade, né, também pacientes com menos de 8 anos, podem eventualmente apresentar dificuldade na orientação temporal, sobretudo nas noções e duração da continuidade temporal. Então, para crianças, né, tem que ter essa exceção em pessoas com baixa escolaridade. Orientação espacial também. Como é que a gente avalia? Como faz a semiotécnica? Seguinte, onde a gente está? Como se chama a cidade que você está? Em que bairro? Qual é o caminho? O quanto tempo leva para vir da sua casa para cá? Que edifício é este? Um hospital, um ambulatório, consultório? Onde estamos? Em que andar nós estamos? Também, agora, a autopsíquica, né? É o seguinte: quem é você? Qual o seu nome? O que você faz? Qual a sua profissão? Quem são os seus pais? Qual a sua idade? Aí você verifica a idade real do paciente, aí você já faz um tique, né? Para ver se não tem essa questão da idade, 5 anos ou mais. Qual o seu estado civil? Beleza? E o Carlott, em 2007, ele falou assim, que sugere que se investigue a orientação do mais fácil para o mais difícil. Se o paciente tiver dificuldade em responder, pergunta o seguinte: onde fica a sua casa? Que lugar é este? Onde estamos agora? Aí depois, em que ano estamos? Em que mês? Em que dia da semana? Que dia do mês? Beleza? E assim, gente, a gente finaliza mais um capítulo do Dalga Rondo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ter um resuminho lá no grupo do Telegram escrito, e eu espero que ver vocês na semana que vem para mais uma aula, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Cuide-se.